Quando penso no momento em que ouvi aquelas palavras pela primeira vez, ainda sinto como se o chão tivesse se aberto sob os meus pés. Não foi um pedido dito com cuidado, nem uma sugestão delicada que viesse carregada de respeito pela minha história e pelo esforço de uma vida inteira, mas sim uma exigência disfarçada de necessidade urgente, lançada contra mim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mãe, passe a casa para a família da minha esposa. Ele disse isso sentado na sala, com um olhar firme, como se a frase fosse apenas a continuação de uma conversa rotineira, como se fosse óbvio que aquele teto, que carrega minhas memórias, minhas dores e minhas vitórias, deveria ser entregue sem questionamentos. O silêncio que tomou conta do ambiente após aquelas palavras foi pesado, denso, quase sufocante. Eu não consegui responder de imediato, porque dentro de mim havia um misto de choque e incredulidade. Como o meu próprio filho, a quem eu criei com tanto zelo, poderia me pedir algo assim? Como ele poderia ignorar cada tijolo erguido à custa de noites sem dormir, de privações e de escolhas difíceis que fiz sozinha para garantir que ele tivesse um futuro melhor? A casa não era apenas um espaço físico, 4 paredes e um teto sustentado por vigas. Ela era a materialização da minha luta, da minha independência conquistada a duras penas. Foi ali que enterrei lágrimas em travesseiros silenciosos, que ri alto nas poucas noites em que a vida me deu motivo, que preparei refeições simples, mas cheias de amor, que costurei roupas para economizar, que paguei as contas com suor e, muitas vezes, com medo de faltar no dia seguinte. E, no entanto, diante dele, tudo parecia reduzido a uma simples posse, algo a ser transferido para que outra família, a da nora, pudesse ter conforto às minhas custas. O que mais me feriu não foi a ideia em si, mas a naturalidade com que ele a pronunciou, como se eu fosse apenas um obstáculo a ser removido para que eles alcançassem aquilo que desejavam. O olhar dele não carregava dúvida, não havia hesitação, apenas a firme convicção de que eu deveria ceder. Foi ali que percebi que talvez essa ideia não tivesse nascido unicamente na cabeça dele. Havia um tom ensaiado, como se aquelas palavras já tivessem sido repetidas muitas vezes em outros lugares, talvez nos corredores da casa da sogra, talvez em conversas de travesseiro com a esposa. Era como se a pressão viesse de fora e tivesse moldado nele a certeza de que era direito deles tomar aquilo que nunca lhes pertenceu. Eu continuei em silêncio por mais alguns instantes, observando cada detalhe ao meu redor, tentando manter a calma. O relógio na parede marcava o tempo em segundos longos demais, a cortina balançava levemente com o vento que passava pela janela, e dentro de mim tudo parecia prestes a explodir. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, mas carregada de firmeza. Perguntei de onde vinha aquela ideia absurda. De que maneira ele poderia sequer imaginar que eu entregaria minha casa, o único patrimônio conquistado com minhas próprias mãos, para uma família que sempre me tratou como intrusa. Ele desviou o olhar, mas não se calou. Pelo contrário, reforçou o pedido, dizendo que era a solução mais lógica, que eu já estava com uma vida estabilizada e que não precisava de tanto espaço, como se o valor de um lar pudesse ser medido apenas pelo número de cômodos ou pela metragem. Naquele instante, percebi que algo dentro dele tinha mudado, que já não falava apenas como meu filho, mas como alguém tomado pela influência de uma esposa e de uma sogra que aprenderam a manipular o desejo de ascensão social. O pedido inesperado foi como uma rachadura invisível que começou a correr pelas paredes da minha memória. Eu olhava para ele e lembrava do menino que corria pelo quintal, dos joelhos ralados, das vezes em que subia no colo pedindo proteção. Agora, diante de mim, estava um homem que não via problema em exigir da própria mãe aquilo que não lhe pertencia, como se os laços de sangue fossem suficientes para justificar a posse de algo tão íntimo. A dor daquela descoberta foi maior do que qualquer palavra cruel que eu já tivesse ouvido. Era a constatação de que ele já não via a casa como meu lar, mas como uma moeda de troca, um bem a ser repassado, uma herança antecipada que lhe caberia decidir o destino.
Enquanto ele falava, enumerando razões e justificativas, eu já começava a perceber que aquela história estava longe de terminar ali. A exigência era apenas a primeira fagulha de um incêndio que ainda iria consumir muito mais do que paredes de tijolo. E no fundo, algo em mim sabia que eu teria que tomar uma decisão que mudaria tudo. Porque naquele instante, ao ouvir o próprio filho colocar os interesses da família da esposa acima da dignidade da mãe, percebi que não era apenas a casa que estava em jogo, mas a minha própria autonomia, o respeito que eu merecia e a linha tênue que separa o amor incondicional da submissão cega. E assim, naquele dia, naquela sala que já havia sido palco de tantas memórias, nasceu uma tensão silenciosa que se transformaria no centro de toda a tempestade que estava por vir. O pedido inesperado não foi apenas o início de uma conversa incômoda, mas o ponto de ruptura que revelaria quem realmente estava ao meu lado e quem via em mim apenas uma oportunidade de conforto. Foi ali, ouvindo meu filho exigir minha casa para a família da nora, que eu compreendi que, mais cedo ou mais tarde, teria que escolher entre ceder ao abuso ou me levantar com a dignidade que levei a vida inteira para construir. Depois daquele primeiro pedido direto, que já havia sido um golpe inesperado, percebi que aquela ideia não tinha surgido do nada, não era apenas uma conclusão espontânea do meu filho, mas sim o resultado de um trabalho lento e silencioso que vinha acontecendo há meses, talvez anos, em conversas de bastidores, nas entrelinhas das visitas, nos olhares trocados entre ele e a esposa, nos sorrisos carregados de intenções que eu, ocupada demais em acreditar na boa vontade deles, não havia enxergado com clareza. Lembrando agora, tudo se encaixa como peças de um quebra-cabeça que eu me recusava a montar. Houve sinais, muitos deles, mas eu não quis ver, porque acreditar que a própria nora poderia estar tramando tomar aquilo que construí era doloroso demais. Comecei a repassar mentalmente as pequenas situações que, isoladas, pareciam inocentes, mas que juntas revelavam uma linha bem traçada de manipulação. Havia os comentários sutis, sempre ditos em tom de brincadeira, como quando ela passava a mão pela parede da sala e dizia: "Nossa, essa casa é tão grande. É até desperdício morar sozinha aqui." Eu sorria sem dar importância, achando que era apenas uma observação banal, mas por dentro algo já se remexia, embora eu não admitisse. Teve também a ocasião em que, durante um almoço, ela deixou escapar: "Se fosse nossa, eu faria algumas reformas aqui, deixaria tudo mais moderno." Aquilo me incomodou, mas fingi não notar, porque acreditei que se tratava apenas de uma daquelas falas sem filtro que pessoas jovens têm o hábito de dizer sem pensar. Com o tempo, percebi que os comentários começaram a se repetir, e não vinham mais sozinhos. A família dela, em visitas eventuais, reforçava as mesmas ideias, como se todos estivessem alinhados. A mãe dela dizia que o bairro era excelente para criar filhos, que uma casa dessas não deveria ficar só com uma pessoa e que família é para compartilhar o que tem. Aquelas palavras vinham com o peso do julgamento moral, como se eu fosse egoísta por simplesmente manter minha casa comigo. Meu filho, inicialmente, permanecia em silêncio nessas situações, mas aos poucos começou a se juntar ao coro, repetindo expressões semelhantes. Era como assistir a um teatro onde cada ator tinha um papel. A sogra lançava a primeira fala, a nora complementava com seu ar de naturalidade e, por fim, meu filho, o mais doloroso de todos, confirmava, rindo e acenando, como se eu já fosse a estranha dentro da minha própria história. Essas conversas não eram explosivas nem escandalosas. Eram pequenas gotas de veneno que caíam dia após dia, corroendo meu senso de segurança. Até as visitas se tornaram estranhamente calculadas. A nora começou a aparecer mais, com desculpas de trazer bolos, ajudar em algo ou simplesmente passar um tempo comigo, mas sempre encontrava uma oportunidade de falar da casa, fosse elogiando o espaço, fosse comentando como seria bom ter um quarto maior para as crianças. Crianças que ainda nem existiam, mas que já serviam de justificativa para tentar ocupar meu espaço. A estratégia era clara: plantar a ideia repetidamente, de forma sutil,
até que se tornasse quase aceitável. Lembro de uma noite em particular em que ela sentou comigo na cozinha, serviu 2 xícaras de chá e, com uma calma ensaiada, começou a falar sobre como a vida estava difícil, como os aluguéis estavam altos, como seria um sonho ter uma casa ampla e confortável onde todos pudessem viver juntos. Ela não pediu nada diretamente, mas as palavras estavam ali, pairando no ar, carregadas de uma intenção que não precisava ser traduzida. Eu ouvi em silêncio, mexendo o açúcar na xícara, enquanto por dentro uma batalha se travava entre minha vontade de manter a paz e a necessidade de defender o que era meu. Foi naquele instante que percebi que ela não estava sozinha, que havia toda uma família por trás dela repetindo o mesmo discurso, e que meu filho, ao escolher ouvi-los, tinha se transformado em porta-voz de algo que me diminuía e me pressionava. As conversas de bastidores se intensificaram a ponto de se tornarem insuportáveis. Já não eram apenas frases soltas, eram insinuações constantes, quase como se fosse um projeto em andamento. Eles falavam da casa como se já fosse deles, planejavam mudanças, discutiam entre si sobre quem ficaria em qual quarto. E às vezes, no meio disso, olhavam para mim e riam, como se fosse engraçado me incluir em planos que me excluíam ao mesmo tempo. O que eles não sabiam é que eu estava absorvendo cada palavra, cada gesto, e dentro de mim, uma força silenciosa começava a crescer. Eu já não era mais apenas a mãe que se calava para manter a harmonia, mas a mulher que entendia que precisava se proteger da própria família. A pior parte não foi ouvir a nora falar, nem ver a sogra entrar em cena com suas indiretas afiadas. O que realmente me doía era o eco daquelas palavras na boca do meu filho, repetidas quase como um mantra. Quando ele começou a dizer que era natural dividir, que a família da esposa também precisava de apoio, eu senti como se tivesse perdido algo muito mais valioso do que a casa. Senti que havia perdido o espaço que eu ocupava no coração dele. Não era mais o filho que defendia a mãe, mas o homem que se curvava diante da vontade de outros, esquecendo quem lhe deu tudo para estar onde estava. Essas conversas, embora não tenham sido gritadas, foram tão violentas quanto o dia em que ele levantou a voz. Foram nelas que percebi a fragilidade do meu lugar naquela família e a necessidade de me manter firme. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde viria a explosão, o confronto aberto, e quando isso acontecesse, eu teria de estar preparada, não apenas para enfrentar a nora e sua família, mas para encarar meu próprio filho e a dolorosa constatação de que ele havia escolhido o lado errado. Havia algo de perturbador em perceber como, pouco a pouco, meu filho deixou de falar com a própria voz e passou a ser apenas um eco da esposa. No começo, era sutil, quase imperceptível, uma concordância aqui, um olhar de aprovação ali. Mas com o passar dos dias e das conversas, sua linguagem mudou, suas expressões já não eram as mesmas, e até o tom de suas palavras parecia carregado de algo que não lhe pertencia. Era como se ele tivesse sido moldado, como se as frases que saíam da boca dele fossem antes ensaiadas em outro lugar, talvez cochichadas no escuro de um quarto, talvez ditas com firmeza durante um jantar da família da nora, e depois repetidas para mim com a autoridade de quem acredita de verdade no que está dizendo. E eu, que conhecia cada gesto dele desde a infância, não podia deixar de notar a transformação, um processo silencioso, mas profundo, que me fazia sentir que o filho que criei estava se afastando, se tornando outra pessoa. As palavras começaram a ganhar um peso estranho, carregadas de uma frieza que não combinava com ele. Quando eu dizia que precisava da minha casa, que era o lugar onde me sentia segura, ele respondia com frases que soavam ensaiadas. Mãe, você não precisa de tanto espaço sozinha. Ou ainda, não é justo deixar uma família inteira sem teto enquanto você ocupa essa casa enorme. Era exatamente o mesmo tipo de argumento que eu ouvira antes, na boca da nora, ditos quase palavra por palavra. Eu percebia que aquilo não nascia dele, mas a convicção com que falava me feria mais do que qualquer coisa. Não era só o pedido em si, era a forma como ele já não refletia sozinho,
como se tivesse entregado sua vontade e seu julgamento para que outros o guiassem. Lembro-me de um domingo em que ele veio me visitar sem a esposa. E por um instante, achei que teria meu filho de volta, aquele menino que costumava me olhar nos olhos antes de dizer qualquer coisa importante. Sentamos na varanda, tomamos café, e no início parecia ser uma tarde comum. Mas logo o assunto voltou à casa, como se fosse impossível conversar sobre qualquer outra coisa. Ele me olhou com uma seriedade que me assustou e disse: "Mãe, você precisa entender que é só uma casa. A senhora não vai viver para sempre, e não faz sentido segurar algo que poderia ajudar tanta gente agora." Aquelas palavras foram como punhais, não só pelo conteúdo, mas porque eu reconheci nelas o eco da esposa, o jeito exato como ela se colocava, sempre tentando disfarçar a manipulação com um tom de racionalidade. Era a conspiração silenciosa em sua forma mais cruel. Ele acreditava estar pensando por conta própria, mas eu via claramente que estava apenas repetindo o que ouvia de alguém que nunca valorizou minha existência. As repetições se tornaram um padrão. Ele falava em compartilhar, em não ser egoísta, em dar oportunidade para o futuro das crianças. Crianças, mais uma vez, que ainda nem existiam, mas que já serviam como argumento para me convencer a abrir mão de tudo. Eu notava que ele sempre trazia essas frases como se fossem universais, como se qualquer pessoa sensata concordaria com ele. Era o mesmo discurso moralista que a família da nora havia usado contra mim em diversas ocasiões. E ver meu filho se tornando porta-voz daquelas vozes era a prova de que eu já não tinha espaço na vida dele da forma que um dia tive. A sensação era de estar sendo lentamente cercada, como se cada palavra dita fosse mais um tijolo colocado em torno de mim, me empurrando para um canto onde eu teria de ceder. Eles não precisavam levantar a voz, não precisavam me agredir diretamente, porque a conspiração era feita de repetições constantes, de uma insistência que tentava transformar mentira em verdade, egoísmo em generosidade, invasão em direito. E meu filho, que deveria ser meu aliado, estava ali, cada vez mais convicto de que a minha resistência era irracional, de que o certo seria me dobrar às vontades deles. Houve uma noite em que, sozinha, deitada na cama, fiquei pensando em como chegamos até ali. Recordei-me dos dias em que ele era pequeno, em que me dizia que quando crescesse iria cuidar de mim, que eu nunca ficaria sozinha. Palavras infantis, talvez, mas carregadas de uma sinceridade que agora parecia perdida. O homem sentado à minha frente, repetindo os argumentos da esposa, já não se parecia com aquele menino. Eu me perguntava se era possível recuperá-lo, ou se havia me resignado a aceitar que, de alguma forma, o havia perdido para sempre. A conspiração silenciosa não era apenas contra minha casa, mas contra mim mesma, contra a autoridade que ainda tinha sobre minha própria vida. Eles estavam me empurrando para o lugar da idosa que não decide, da mulher que deve apenas obedecer ao que é dito pelos mais jovens. O filho que eu criei estava me reduzindo a um obstáculo. E isso doía mais do que qualquer ameaça. Foi então que entendi que precisaria estar pronta para o confronto aberto, porque cedo ou tarde viria o momento em que as palavras repetidas não seriam mais suficientes, e ele levantaria a voz para exigir o que julgava ser seu. Essa certeza me acompanhava como uma sombra, e eu sabia que o grito dele não demoraria a ecoar pela casa. Eu já vinha sentindo a pressão aumentar como uma panela, prestes a estourar. As conversas de bastidores, as insinuações repetidas da nora, o eco constante das palavras dela na boca do meu filho, tudo isso foi se acumulando em um silêncio pesado dentro da casa. Mas nada me preparou para o dia em que, finalmente, a tensão se transformou em grito, em fúria escancarada, em palavras cuspidas com tanta força que reverberaram pelas paredes como se fossem socos. Foi nesse dia que o véu caiu de vez e eu vi meu filho não mais como a criança que criei, mas como um homem tomado pela arrogância e pela convicção de que tinha direito sobre aquilo que nunca lhe pertenceu. Era uma tarde comum, ou pelo menos parecia ser. O sol se escondia atrás das nuvens, o vento soprava pela janela da sala, trazendo aquele cheiro de terra molhada depois da chuva fina.
e eu estava sentada na poltrona com uma xícara de café já quase fria entre as mãos. Eles chegaram juntos, meu filho e a nora, sem aviso prévio, como já vinham fazendo com frequência, entrando pela porta como se a casa fosse deles. A nora passou direto pela sala, olhando ao redor como quem inspeciona uma propriedade prestes a ser ocupada, e o meu filho sentou-se diante de mim, os olhos carregados de uma determinação que mais parecia raiva contida. Eu sabia que a conversa viria, mas não imaginava que chegaria ao ponto a que chegou. Ele começou falando baixo, mas com firmeza, repetindo os mesmos argumentos de sempre: que a casa era grande demais para mim, que eles precisavam de espaço, que era injusto eu reter algo que poderia beneficiar a família dele. Eu ouvia em silêncio, mas cada palavra dele queimava dentro de mim como brasas. A nora, ao fundo, assentia com a cabeça, reforçando com olhares a convicção dele, como se fosse a regente de um espetáculo em que meu filho era apenas o ator principal. Quando percebi que não havia mais espaço para diálogo, que não adiantava argumentar porque tudo já estava decidido na cabeça deles, respirei fundo e disse com calma: esta casa é minha. Foi com o meu esforço que ela foi construída e ninguém vai tirar isso de mim. Foi nesse instante que a explosão aconteceu. Como se as palavras tivessem atravessado uma barreira invisível, ele se levantou de repente, os olhos faiscando de indignação, e gritou: então onde vamos morar? O som da voz dele encheu o ambiente, tão alto que parecia tremer os vidros das janelas. Aquilo não foi apenas uma pergunta, foi uma acusação, uma cobrança, uma tentativa de me colocar no lugar da culpada por uma situação que nunca criei. E o mais doloroso foi perceber o pronome usado: vamos. Não era apenas ele, era ele, a esposa e a família dela, todos incluídos em um mesmo pacote, como se eu tivesse obrigação de prover não só para o filho que gerei, mas para todos aqueles que se aproximaram de mim apenas para tirar vantagem. Eu fiquei imóvel por alguns segundos, tentando assimilar o que acabara de acontecer. O menino que um dia se aconchegou no meu colo pedindo proteção, agora me encarava com fúria, como se eu fosse uma inimiga a ser derrotada. A nora, ao lado, mantinha um sorriso quase imperceptível, satisfeita em ver a cena se desenrolar, como se tivesse finalmente conseguido fazer com que ele se levantasse contra mim em público. Foi um momento de solidão profunda, como se todo o amor e o esforço de uma vida inteira tivessem sido jogados contra mim em forma de grito. Mas ao mesmo tempo em que doía, algo dentro de mim também despertava. Eu sabia que aquele grito não podia me dobrar, porque se eu cedesse naquele momento, se entregasse à casa, não estaria apenas perdendo um teto, estaria perdendo a mim mesma, minha dignidade, minha história. E mais do que isso, estaria ensinando a eles que era possível me tratar como alguém descartável, uma fonte de recursos a ser explorada até não restar mais nada. Não, eu não podia permitir. A raiva dele só confirmava que eu precisava agir com ainda mais firmeza, porque já não havia respeito, já não havia reconhecimento, apenas exigências. O silêncio que seguiu ao grito foi quase tão pesado quanto o próprio som. Eu me levantei devagar. Olhei nos olhos dele e disse, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que nem eu sabia que tinha: não sei onde vocês vão morar. Isso é problema de vocês, não meu. O que sei é que aqui vocês não vão morar. Mom. A frase saiu como um ponto final, uma sentença que eu sabia que teria consequências, mas que precisava ser dita. Ele arregalou os olhos, como se não acreditasse no que tinha ouvido, e a nora deu um passo para trás, surpresa pela minha postura. Pela primeira vez, eles perceberam que eu não seria manipulada, que a mãe silenciosa que sempre se sacrificou pelos outros não existia mais. Naquele instante, percebi que o grito dele não era apenas uma explosão de raiva, mas também um sinal de desespero, porque eles já contavam com a minha casa como algo certo, como uma conquista que seria entregue sem resistência. O fato de eu me recusar a ceder desmontava todo o plano que haviam construído juntos. E eu, mesmo com o coração dilacerado por ter que enfrentar meu próprio filho, sabia que precisava manter minha decisão. Era o início de uma ruptura que ainda traria muita dor,
mas também seria o caminho para recuperar o controle sobre a minha vida. Quando eles saíram naquele dia, batendo a porta com força, a casa pareceu mais silenciosa do que nunca. Caminhei pelos cômodos, toquei nas paredes e senti que cada centímetro daquele espaço me pertencia. Não porque estava escrito em papel, mas porque carregava a marca da minha existência. O grito dele ainda ecoava na minha mente, mas em vez de me enfraquecer, me deu mais certeza de que eu não estava errada. O que viria depois seria ainda mais duro, mas naquele momento eu já tinha tomado minha decisão. Não importava o quanto gritassem, eu não cederia. Naquela noite, depois que a porta foi batida com violência e o silêncio tomou conta da casa, fiquei sentada na sala por horas, sem ligar a televisão, sem buscar consolo em um livro ou em qualquer outra distração. Apenas fiquei ali, olhando para o vazio, sentindo o peso daquilo que havia acontecido e tentando digerir cada detalhe. O grito dele ainda ecoava dentro de mim. Onde vamos morar? Como se fosse minha responsabilidade garantir teto para uma família inteira que não era minha. Por muito tempo, eu acreditei que ser mãe era estar sempre disponível, era abrir mão de mim mesma para ver meu filho sorrir. Mas percebi que havia uma diferença brutal entre amor e submissão, entre cuidar e ser explorada. Naquele dia, algo dentro de mim se quebrou, mas ao mesmo tempo, algo novo nasceu, uma frieza necessária, uma clareza que eu nunca havia tido antes. Foi nesse silêncio que minha decisão começou a tomar forma. Primeiro como uma centelha, depois como uma chama firme que não poderia mais ser apagada. Passei as semanas seguintes observando tudo com outros olhos. Cada vez que meu filho voltava, havia sempre a mesma conversa, os mesmos argumentos repetidos, a mesma pressão que agora já não me deixava dúvidas de que vinha orquestrada da família da nora. Eu ouvia e fingia uma neutralidade que não sentia. Respondia pouco. Evitava confrontos diretos. Por dentro, no entanto, eu já havia decidido. Se eles queriam a minha casa com tanto desespero, então era justamente a casa que eles não teriam. Eu não permitiria que transformassem meu esforço em palco de manipulação, e muito menos que se sentissem vitoriosos tomando posse daquilo que nunca lhes pertenceu. Minha resposta seria dura, definitiva, e não haveria volta. Foi então que comecei a elaborar meu plano em silêncio. Andava pela casa sozinha, observando cada canto, cada marca deixada pelo tempo, lembrando de tudo que vivia ali, e me convencia cada vez mais de que aquele lugar já não me trazia paz. O lar que antes era meu refúgio tinha se tornado um campo de batalha, e cada tijolo parecia carregar agora a sombra da disputa. Eu compreendi que a casa, embora carregada de memórias, já não me servia como antes. Eu não a perderia para eles, mas também não permaneceria ali como prisioneira de uma guerra diária. A solução estava clara diante de mim. Eu venderia a casa. Não deixaria pedra sobre pedra do castelo que eles almejavam ocupar. Eles não herdariam nada além da própria frustração. A decisão foi fria, calculada, e talvez pela primeira vez na vida eu não chorei ao tomar uma atitude tão radical. Senti uma espécie de libertação em imaginar aquele imóvel sendo retirado das mãos deles antes mesmo de serem capazes de colocá-la sobre as paredes. Passei a agir de forma discreta. Fui até uma imobiliária sem comentar com ninguém, conversei com o corretor, organizei os papéis e dei início ao processo de venda. Fiz tudo em silêncio, quase em segredo, como quem protege um tesouro das garras de ladrões. Cada assinatura, cada documento, cada reunião foi uma afirmação da minha força, um recado que eu preparava para o dia em que eles viessem exigir novamente. Enquanto isso, continuei lidando com as investidas deles. A nora se fazia de cordial, trazendo sobremesas, perguntando sobre minha saúde, e no meio de cada gesto de cuidado, sempre escorregava uma frase carregada de intenção. Imagina que lindo seria esse jardim cheio de crianças correndo. Ou então, eu já pensei até em como reformar a cozinha para ficar mais prática. Eu sorria, concordava com a educação, mas por dentro já me deliciava com a ironia do que estava por vir.
Se eles ao menos suspeitassem que aquele espaço que tanto cobiçavam já estava prestes a ser entregue a estranhos, talvez mudassem o tom, talvez recuassem. Mas não. Eles continuavam confiantes, acreditando que, com pressão e insistência, cedo ou tarde eu cederia. Não sabiam que a decisão já estava tomada e que seria irreversível. O dia em que recebi a proposta oficial pela casa foi um marco. Senti o peso de décadas de história sobre meus ombros, mas não hesitei. Assinei os papéis com a mão firme, como quem escreve sua liberdade. Eu sabia que, em troca, teria um espaço menor, um apartamento simples, mas esse não era o ponto. O que importava era a mensagem. Ninguém, nem mesmo meu filho, tinha o direito de me obrigar a dar aquilo que conquistei com tanto esforço. Se queriam minha casa, não teriam nada. Eu preferia começar do zero em um lugar pequeno do que continuar vivendo em um palácio sitiado por pessoas que não me respeitavam. Ao tomar essa decisão, percebi que algo em mim havia mudado para sempre. Eu já não era mais a mãe que buscava a aprovação, que aceitava o silêncio como preço pela paz. Eu me tornei alguém capaz de dizer não sem tremer, de colocar limites mesmo diante de quem um dia foi meu maior motivo de vida. Era doloroso admitir, mas necessário. Meu filho havia cruzado uma linha, e eu não podia mais recuar. Ao vender a casa, eu não estava apenas abrindo mão de um espaço físico, estava quebrando o elo da submissão que tentaram impor sobre mim. A partir dali, tudo mudaria, e eles teriam que lidar com a frustração de descobrir que seus planos haviam sido destruídos pela minha determinação. Foi assim, fria e calculada, que eu tracei meu destino. E no fundo, mesmo sabendo que ainda haveria confrontos pela frente, eu já sentia o gosto da vitória silenciosa. Porque no dia em que eles voltassem para exigir a casa, não encontrariam mais nada além do vazio e da resposta que eu já havia guardado para o momento certo. Aqui vocês não vão morar. A partir do instante em que a decisão foi tomada, tudo em mim passou a funcionar como engrenagens silenciosas de um mecanismo que precisava se mover sem falhar. Eu já não tinha dúvidas de que vender a casa era a única forma de retomar o controle sobre a minha vida, mas agora era a hora de agir, de transformar a frieza da resolução em passos concretos. Não contei nada a ninguém, nem às poucas pessoas próximas em quem ainda confiava, porque sabia que qualquer palavra soprada no vento poderia chegar até eles e estragar tudo. A estratégia seria executada no mais completo silêncio, com a calma de quem aprendeu que, às vezes, o maior grito que podemos dar é aquele que vem em forma de silêncio estratégico. Nos primeiros dias após o confronto, continuei recebendo as visitas e suportando as conversas envenenadas como se nada tivesse mudado. Meu filho voltava com a esposa, sentava-se na sala e repetia os mesmos argumentos sobre a casa, como se estivesse cumprindo uma rotina, um papel ensaiado. Eu ouvia, respondia com monossílabos, deixava que acreditassem que ainda tinham chance de me convencer. Enquanto isso, minhas manhãs eram preenchidas com encontros discretos na imobiliária, ligações rápidas no telefone fixo e a preparação dos documentos necessários para abrir oficialmente a venda. O corretor que me atendeu, um homem sério e acostumado a lidar com histórias de famílias em disputa, percebeu logo na primeira conversa que havia algo mais por trás daquela negociação. Eu não escondi. Disse que precisava vender rápido e que não queria complicações. Ele acenou, entendendo sem precisar de muitos detalhes, e prometeu agir com a agilidade e a discrição que eu precisava. Cada vez que um potencial comprador vinha visitar a casa, eu me certificava de que ninguém da família soubesse. Marcava os horários pela manhã, quando tinha certeza de que meu filho e a nora estavam ocupados com o trabalho. Abri a porta para estranhos que percorriam os cômodos com olhos avaliadores, observando paredes, medindo espaços, perguntando sobre encanamentos e estrutura, enquanto eu, em silêncio, assistia à cena com uma mistura de alívio e dor. Era como se cada passo deles sobre o piso da sala fosse um adeus antecipado. Como se cada olhar lançando valor de mercado sobre meu lar fosse uma pá de cal sobre o passado. Doía, mas ao mesmo tempo era libertador. Eu não estava sendo obrigada a entregar nada a ninguém.
Eu é que estava escolhendo o destino do que era meu. O processo de colocar a casa à venda exigiu de mim uma frieza que nunca pensei ter. Assinei papéis, providenciei certidões, organizei registros, tudo isso enquanto mantinha no rosto a expressão neutra diante das investidas da família. Quando a nora falava das reformas que pretendia fazer, quando a sogra dela insinuava que em breve teria espaço para os netos que sonhava, eu apenas sorria e deixava que falassem, sentindo dentro de mim o prazer amargo de saber que estavam construindo castelos no ar. Cada frase delas era como um tijolo erguido em uma casa imaginária que jamais existiria, porque a verdadeira já estava em processo de ser transferida para mãos totalmente estranhas às suas. Recordo de um dia específico em que meu filho, mais insistente do que nunca, chegou a trazer plantas de arquitetura impressas, rabiscos de reformas que ele e a esposa tinham desenhado. Colocaram os papéis sobre a mesa e começaram a me mostrar como planejavam abrir a cozinha para torná-la americana, como pretendiam ampliar o quarto dos fundos para fazer uma suíte. Eu fiquei olhando aqueles traços como se fossem desenhos de uma criança, fantasias sem qualquer ligação com a realidade. Assenti, fiz perguntas superficiais, mantive o disfarce, enquanto dentro de mim ria da ironia de tudo aquilo. Eles não sabiam que aquelas linhas jamais sairiam do papel, porque a casa já não lhes pertencia nem em sonho. À medida que o processo avançava, comecei a sentir a cada dia o peso da liberdade que se aproximava. Claro que havia nostalgia. Claro que havia noites em que caminhei pelos cômodos e chorei silenciosamente, lembrando de quando ele ainda era criança correndo pelo quintal, de quando pendurei cortinas pela primeira vez, de quando pintei as paredes com minhas próprias mãos. Mas não me permiti ser dominada pela melancolia. A casa tinha cumprido seu papel, havia sido meu porto seguro por anos, mas agora era hora de deixá-la para trás e, principalmente, de não deixá-la se tornar o troféu de quem não soube me respeitar. Foi durante uma manhã chuvosa que o corretor me ligou com a notícia de que havia um comprador realmente interessado. Um homem solteiro, de meia idade, que buscava um espaço maior para viver longe da cidade. Ele se apaixonara pelo quintal e pela estrutura sólida da casa. A proposta que fez era justa, e eu sabia que não havia motivo para recusar. Combinei tudo rapidamente, marcamos a assinatura e, mais uma vez, executei cada passo sem dar sinais para fora. A família seguia visitando, falando de futuro, enquanto o verdadeiro futuro da casa já estava decidido. Esse segredo se tornou minha força. Cada olhar arrogante da nora, cada palavra repetida do meu filho, cada insinuação da sogra era, para mim, apenas combustível para seguir firme. Porque eu sabia que quando o momento da revelação chegasse, não haveria discussão, não haveria espaço para manobras. Eles descobririam da forma mais dura que a casa nunca seria deles. E assim, com cada documento assinado, cada reunião concluída, cada detalhe ajustado, eu fui fechando as portas da esperança que eles cultivavam em segredo. O plano estava em ação, silencioso, certeiro, e eu já podia imaginar o impacto quando a verdade viesse à tona. Não haveria mais gritos, não haveria mais exigências, apenas o vazio de uma perda que nunca deveria ter sido tratada como conquista garantida. O dia da revelação chegou como uma tempestade que todos sabiam que estava prestes a cair, mas ninguém acreditava que realmente aconteceria. Até então, eu havia mantido minha decisão em segredo, guardando cada passo do processo como quem esconde um tesouro precioso de ladrões que rondam o portão. Assinei papéis, transferi documentos, entreguei chaves em mãos desconhecidas e, ainda assim, continuei recebendo a presença deles como se nada tivesse mudado. No fundo, eu me divertia com a ironia de assistir meu filho e a esposa planejarem reformas, dividirem quartos em palavras e imaginarem futuros que jamais existiriam dentro daquelas paredes. Eles já falavam da casa como se fosse posse certa, como se eu fosse apenas a guardiã temporária de algo que em breve lhe seria entregue. Foi nesse ambiente de falsa segurança que decidi soltar a notícia, não em fúria, não em grito, mas na mesma calma com que se retira um tapete debaixo dos pés de alguém que acreditava estar em terreno firme. Era uma tarde de sábado,
E eles chegaram novamente sem aviso, trazendo sacolas de supermercado como quem tenta disfarçar intenções. A nora falava alto, exaltando o tamanho da cozinha, dizendo que logo teria espaço suficiente para organizar jantares de família. O meu filho, carregando o mesmo tom de sempre, veio direto até mim e perguntou se eu já havia refletido melhor sobre ceder a casa para que eles pudessem começar uma vida nova. Respirei fundo, observei o ambiente ao redor e, pela primeira vez em semanas, senti uma tranquilidade profunda. Não havia mais peso, não havia mais dúvida. O jogo estava jogado. Coloquei a xícara de café na mesa e respondi com simplicidade: vocês não precisam mais se preocupar com isso. A casa já foi vendida. O silêncio que se seguiu foi de uma intensidade quase ensurdecedora. A nora arregalou os olhos, como se tivesse ouvido uma blasfêmia, e deixou a sacola cair no chão, espalhando legumes e frutas pelo piso. Meu filho, por sua vez, ficou imóvel, olhando para mim como se eu tivesse acabado de lhe arrancar o chão sob os pés. A expressão dele era uma mistura de incredulidade e raiva contida, como se a mente não conseguisse processar a ideia de que eu, a mãe que sempre se sacrificara, havia tomado uma decisão tão radical sem sequer consultá-lo. Ele demorou alguns segundos para reagir, e quando finalmente abriu a boca, a voz saiu trêmula, entrecortada por uma fúria crescente. "O que você fez?" Não havia histeria da minha parte, apenas firmeza. Expliquei, de forma pausada, que já não suportava mais a pressão, que a casa não era deles, nunca seria, e que eu preferia entregá-la a estranhos do que vê-la cair nas mãos de quem me tratava com desdém. Disse ainda que o dinheiro da venda já estava destinado a algo simples, um pequeno apartamento, suficiente apenas para mim, um lar onde não haveria visitas inesperadas nem exigências disfarçadas de pedidos. Eu falava e via os rostos deles se transformarem, cada palavra funcionando como um golpe calculado. A nora, que sempre manteve a pose, não conseguiu se segurar e gritou que eu era egoísta, que estava destruindo o futuro deles. Meu filho, inflamado, bateu a mão na mesa e acusou-me de traição, como se eu tivesse cometido um crime contra a própria família. Mas, no fundo, eu sabia que o choque vinha do fato de que nunca imaginaram que eu tivesse coragem de agir. Acreditavam que eu viveria eternamente em função deles, esperando ordens, cedendo espaços, entregando tudo. Não previram a frieza da minha decisão, a calma com que executei cada passo sem dar brecha para questionamentos. O impacto da revelação não estava apenas no fato em si, mas na quebra de uma ilusão que eles alimentaram por tanto tempo, a de que minha vida lhes pertencia. A discussão se prolongou em ondas. Primeiro a negação. Você não podia ter feito isso. Depois a acusação. Você nos odeia, prefere ver estranhos aqui do que a sua própria família. Por fim, a ameaça. Nós vamos dar um jeito. Isso não vai ficar assim. Ouvi cada palavra com a serenidade de quem já havia encerrado o capítulo. Não havia nada que eles pudessem fazer. O contrato estava assinado, as chaves entregues, a casa já tinha um novo dono. Eu não recuaria, não importasse o quanto gritassem, chorassem ou me acusassem. Quando finalmente se calaram, deixei que o silêncio falasse por mim. A nora saiu primeiro, batendo a porta com violência, arrastando o filho junto, mas não sem antes lançar um olhar que mais parecia uma promessa de vingança. Fiquei ali, sozinha, olhando para a sala pela última vez como dona daquele espaço. Não havia tristeza, não havia arrependimento, apenas a certeza de que eu havia vencido uma batalha que parecia impossível. A vitória não foi no grito, não foi no tribunal da família, mas no ato silencioso e definitivo de tirar deles aquilo que acreditavam já ser seu. Naquela noite, dormi com uma paz que há muito tempo não conhecia. O choque deles ainda reverberava na minha mente, mas não como dor, e sim como confirmação de que eu havia feito a coisa certa. A casa que um dia foi meu refúgio não seria a prisão em que eles me obrigariam a viver. E quando a poeira baixasse, quando o surto deles se esgotasse, eu já estaria em outro lugar, em um lar pequeno, mas inteiramente meu. Quando fechei a porta da antiga casa pela última vez, senti como se estivesse deixando para trás não apenas paredes, móveis e memórias, mas também o peso de anos de silêncio engolido,
de humilhações veladas, de expectativas injustas. Não foi fácil, porque aquele espaço era parte da minha história, e cada canto guardava lembranças que iam desde os risos de infância do meu filho até os dias em que chorei sozinha, sem testemunhas, mas foi necessário. A venda representava um corte limpo, um rompimento com a ideia de que eu deveria continuar vivendo em função de outros. Com o dinheiro em mãos, decidi fazer aquilo que eles jamais esperariam. Não comprei outra casa grandiosa, não investi em um imóvel que pudesse ser visto como herança futura ou como espaço a ser disputado. Escolhi, com total consciência, um apartamento pequeno, modesto, mas acolhedor, onde cada metro quadrado seria apenas meu, livre de invasões, de olhares avaliadores e de planos que não eram meus. O dia em que recebi a chave foi um dos mais simbólicos da minha vida. O corretor me entregou aquele objeto metálico, frio ao toque, e pela primeira vez em muito tempo senti o calor da liberdade percorrer minhas mãos. Era apenas uma chave, mas para mim representava muito mais. Era a prova de que eu ainda tinha controle sobre minha própria história, de que ainda podia decidir por mim, sem depender da aprovação de ninguém. Guardei-a no bolso como quem guarda um amuleto, um escudo contra tudo que havia me ferido nos últimos meses. Caminhei até o novo apartamento com passos firmes e, quando abri a porta pela primeira vez, fui recebida pelo cheiro de tinta fresca, pelo vazio dos cômodos ainda sem móveis, pela luz suave entrando pelas janelas altas. Não havia lembranças ali, não havia fantasmas do passado, apenas um espaço em branco pronto para ser preenchido com a vida que eu escolheria levar. O apartamento era simples, uma sala pequena, uma cozinha compacta, 2 quartos de tamanho modesto e um banheiro. Não havia quintal, não havia o espaço amplo da casa antiga, mas havia paz. Cada parede branca era uma promessa de silêncio, de descanso, de autonomia. Enquanto caminhava pelos cômodos, imaginando como arrumaria cada detalhe, percebi que não precisava de nada além daquilo. Pela primeira vez, eu não me importava com ostentação, com metragem, com o que os outros pensariam. O que importava era que naquele espaço ninguém jamais entraria sem ser convidado, ninguém apontaria defeitos para justificar reformas imaginárias, ninguém se sentiria no direito de me tomar o que conquistei. Era o meu lar, e isso bastava. Nos dias seguintes, organizei a mudança. Levei apenas o essencial: algumas roupas, livros, fotografias e utensílios básicos. Não fiz questão de carregar móveis pesados ou objetos que me prendiam ao passado. Escolhi recomeçar com leveza, com a sensação de que não precisava arrastar comigo a bagagem de uma vida inteira para provar quem eu era. Cada caixa aberta no novo apartamento era como abrir espaço para um futuro diferente, mais silencioso, mais livre. Lembro-me de me sentar no chão da sala, entre caixas ainda fechadas, e beber uma xícara de café olhando pela janela para as luzes da cidade. Ali, sozinha, percebi que a solidão não era um fardo, mas um presente. Era melhor estar só em um espaço que me pertencia por completo do que cercada por pessoas que me viam apenas como um obstáculo ou como um recurso a ser explorado. Meu filho, claro, não aceitou a decisão. Ele veio atrás de mim, furioso, cobrando explicações, dizendo que eu havia acabado com os planos dele e da esposa. Quando o encontrei no portão do prédio novo, as palavras dele ainda ecoavam com a mesma fúria. Você preferiu estranhos à sua própria família. Eu apenas olhei para ele e respondi com calma. Eu preferi a mim mesma, e já estava na hora. Foi a primeira vez que ele me viu colocar minha vida acima da dele, e o choque estampado em seu rosto dizia tudo. Não havia mais espaço para manipulações, porque a realidade já estava diante dele. O apartamento era pequeno demais para abrigar todos, e eu fiz questão de deixar claro: esse lugar é só meu. Aqui vocês não vão morar. Com o tempo, percebi que aquela frase se tornou um escudo. Repeti-la em pensamento me lembrava que eu não devia nada a ninguém, que ser mãe não significava ser submissa, que envelhecer não significava abrir mão da própria autonomia. No pequeno apartamento, arrumei os móveis do meu jeito, decorei as paredes com simplicidade, enchi o espaço de plantas que traziam vida ao ambiente. Não havia luxo,
mas havia dignidade, e isso era mais valioso do que qualquer herança forçada. As noites passaram a ser mais tranquilas. Sem batidas inesperadas na porta, sem vozes exigindo explicações, sem planos sendo feitos às minhas custas. O silêncio, que antes me assustava, agora era um amigo fiel. Eu dormia melhor, sonhava mais leve, acordava com a sensação de que cada dia era verdadeiramente meu. A chave do apartamento, pendurada em uma corrente fina que deixei sobre a mesa da cozinha, se tornou o símbolo da minha independência. Sempre que a pegava, lembrava de tudo que precisei enfrentar para chegar ali e sentia orgulho de não ter me curvado, mesmo diante da pressão do próprio filho. O apartamento pequeno não era apenas um novo lar, era a prova viva de que eu havia vencido a batalha mais difícil, a de não me deixar consumir pela manipulação e pela chantagem emocional. Quando finalmente terminei de organizar tudo, sentei-me na poltrona nova, olhei ao redor e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não senti medo, não senti cobrança, não senti peso, apenas a certeza de que aquele espaço era meu refúgio e que ninguém, absolutamente ninguém, teria poder de arrancá-lo de mim. A notícia da venda da casa e da minha mudança para o pequeno apartamento se espalhou pela família da nora como fogo em palha seca. Eu sabia que não demoraria para que as reações viessem, mas não imaginei a intensidade da fúria que caiu sobre mim. Em poucos dias, passei a receber telefonemas agressivos, mensagens cheias de acusações e até visitas inesperadas no portão do prédio. Eles não aceitavam a ideia de que tudo aquilo que haviam planejado com tanta confiança tivesse se dissolvido em minhas mãos sem que pudessem sequer reagir. O choque inicial deu lugar a uma raiva desmedida, uma fúria que tentava me empurrar de volta para o papel de culpada, como se eu tivesse cometido um crime contra eles ao simplesmente decidir sobre minha própria vida. A primeira cena de confronto direto aconteceu em uma manhã de domingo. Eu estava regando as plantas na pequena sacada quando ouvi gritos vindos da rua. Eram vozes familiares, exaltadas, chamando meu nome como se eu tivesse algo a explicar. Ao olhar, vi meu filho acompanhado da esposa e da sogra dela, todos com os rostos vermelhos de raiva. Eles não se deram ao trabalho de bater à porta, começaram a gritar dali mesmo, acusando-me de traição, de egoísmo, de ingratidão. A sogra, com a voz mais estridente, berrava que eu havia roubado o futuro dos netos que ela sonhava em ter, como se eu tivesse alguma obrigação com crianças que nem sequer nasceram. A nora, por sua vez, chorava teatralmente, colocando-se no papel de vítima de uma injustiça, dizendo que eu havia destruído os planos dela de ter um lar digno. E meu filho, o mais cruel de todos, gritava que eu não era mais sua mãe, que havia escolhido me separar da família. Enquanto as palavras cortavam o ar, eu permaneci firme, sem descer, sem ceder ao espetáculo. Dentro de mim, a indignação queimava, mas também havia uma estranha sensação de triunfo. Eles podiam gritar, podiam se descabelar na frente do prédio, mas já não tinham poder algum sobre a minha decisão. A casa já não estava mais comigo, e o apartamento era pequeno demais para abrigar qualquer um deles. Eu apenas os observava, sentindo como se assistisse a uma peça de teatro mal ensaiada, onde cada um desempenhava o papel que lhe cabia. A sogra como juíza moral, a nora como vítima chorosa, e meu filho como carrasco, que me condenava por não obedecer. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Recebi bilhetes anônimos deixados na porta, ameaças veladas de que a vida cobra caro de quem não pensa na família. Telefonemas durante a madrugada me acordavam com vozes alteradas, algumas vezes de números desconhecidos, mas eu sabia de onde vinham. Havia uma tentativa clara de me desestabilizar, de me fazer duvidar da minha escolha. Queriam que eu me sentisse sozinha, que me sentisse culpada, que abrisse uma brecha para que voltassem a manipular-me. Mas, ao contrário, cada tentativa de intimidação só reforçava em mim a certeza de que havia feito o certo. Porque família de verdade não precisa gritar para impor, não precisa ameaçar para convencer, não precisa destruir a dignidade do outro para conseguir o que deseja. Meu filho, em particular, parecia ter perdido completamente o controle. Em uma das raras vezes em que consegui conversar com ele sem a presença da esposa, notei o quanto sua mente estava tomada pela raiva.
Ele me acusava de ter escolhido estranhos em vez da própria família. Repetia como um mantra que eu havia destruído o futuro dele. Eu o ouvi em silêncio. E quando finalmente falei, disse apenas: "Não fui eu quem destruiu nada. Foi você que tentou me tomar o que era meu." A resposta o desconcertou por um instante, mas logo voltou ao ataque, como se não pudesse admitir a verdade estampada diante dele. Era doloroso vê-lo assim, tão distante do menino que criei, tão contaminado pela cobiça e pela influência de quem nunca teve amor verdadeiro por mim. Houve também as tentativas de me intimidar com advogados. Recebi notificações vazias, sem fundamento, em que tentavam questionar a legalidade da venda da casa, como se eu tivesse feito algo irregular. Mas todos os papéis estavam em ordem, cada passo havia sido dado com cautela e amparo legal. Não havia brechas. Aquilo era apenas mais uma forma de tentar me assustar, de me convencer a recuar. Quando entreguei aquelas cartas ao meu advogado e vi o sorriso dele ao dizer que não havia nada ali que pudesse me preocupar, senti novamente a força de quem não se deixa dobrar. No entanto, o que mais me impressionava era a incapacidade deles de enxergar o óbvio. Não era apenas uma questão de imóvel, era a forma como me viam, como me tratavam. Eles acreditavam que tinham direito sobre mim, sobre meu lar, sobre minha vida. E quando finalmente eu quebrei essa ilusão, o surto coletivo veio como resposta. Eu já não era mais a mãe submissa, a sogra tolerante, a senhora silenciosa. Eu havia me tornado alguém que ousou dizer não, e isso era imperdoável para eles. As cenas de gritos e acusações continuaram por algum tempo, até que a exaustão tomou conta deles. Aos poucos, a fúria deu lugar a um silêncio rancoroso, a uma distância que antes me machucaria, mas que agora era apenas libertadora. O surto da família não conseguiu o que pretendia. Eu não cedi, não me deixei intimidar, não abri mão da minha conquista. Pelo contrário, cada ataque só reforçou a barreira invisível que me separava deles, uma barreira feita de coragem, de dignidade e da consciência de que, pela primeira vez, eu havia escolhido a mim mesma acima de todos. Quando olhei pela janela numa noite qualquer, depois de dias de confusão, percebi que o pequeno apartamento estava finalmente em silêncio. Não havia gritos na rua, não havia telefonemas, não havia cartas. Apenas o som distante da cidade e o meu coração batendo em paz. Entendi então que, por mais barulhento que fosse o surto deles, a minha resposta silenciosa tinha vencido. E a chave sobre a mesa, mais uma vez, brilhou como símbolo da minha vitória. A fúria deles havia se dissipado em ondas de silêncio, mas eu sabia que não significava rendição. Era apenas o intervalo antes da próxima investida, uma pausa estratégica de quem não aceitava a derrota. E eu não estava errada. Algumas semanas depois, em uma tarde abafada de verão, ouvi batidas insistentes na porta do apartamento. Quando abri, encontrei meu filho ali, acompanhado da esposa e carregando uma expressão que misturava desespero e arrogância. Eles não pediram licença para entrar. Simplesmente avançaram pelo pequeno espaço como se pudessem ocupá-lo pela força. A nora olhava ao redor com desprezo mal disfarçado, observando as paredes simples, a cozinha compacta, a ausência de qualquer luxo. Seu sorriso de canto de boca dizia mais do que palavras. Ela acreditava que aquele apartamento era uma humilhação para mim, e que cedo ou tarde eu me curvaria de novo para oferecer algo maior. Mas foi nesse mesmo instante, olhando para o olhar dela, que eu senti a força da frase que já havia se tornado meu escudo. Meu filho começou a falar em tom suplicante, mas com uma pressa nervosa que deixava escapar a verdadeira intenção. Disse que estavam passando por dificuldades, que o aluguel havia se tornado impagável, que era apenas questão de tempo até que precisassem de um teto. Falava de maneira quase ensaiada, como se tivesse repetido o discurso diversas vezes antes de bater à minha porta. A nora complementava com frases calculadas, ressaltando que família deve ajudar família, e que eu, como mãe, não poderia virar as costas para o próprio filho. Eu os ouvi em silêncio, sem interromper, e percebi como cada palavra era uma tentativa de inverter a narrativa,
como se eu fosse a vilã, a mulher fria que deixava sangue do próprio sangue na rua. Eles falavam, mas eu já não ouvia com culpa. Eu ouvia com a firmeza de quem conhecia o jogo e sabia exatamente onde terminaria. Quando finalmente se calaram, esperando que eu abrisse uma brecha, respirei fundo e, sem elevar a voz, disse a frase que já tinha guardado dentro de mim como um mantra: aqui vocês não vão morar. O silêncio que se seguiu foi denso, como se o ar tivesse parado de circular dentro da sala. A nora arregalou os olhos, incrédula, e soltou uma risada amarga, como quem não acredita no que escuta. Meu filho, por sua vez, ficou pálido, o rosto contraído entre raiva e desespero. Ele tentou argumentar, tentou trazer de volta todas as justificativas, mas não havia mais espaço para diálogos. A minha decisão estava gravada nas paredes daquele apartamento, estava cravada na chave que girava na fechadura todas as noites. Eu já não era a mulher que cedia, eu era a mulher que dizia não. Eles insistiram. A nora tentou me acusar de ser desumana, de preferir estranhos à própria família. Meu filho, em tom mais agressivo, chegou a dizer que eu me arrependeria, que quando envelhecesse ainda mais estaria sozinha, sem ninguém para me ajudar. E foi nesse ponto que percebi o quanto estavam cegos pela cobiça. Eles não entendiam que eu já havia escolhido a solidão digna ao invés da companhia abusiva. Não compreendiam que viver sozinha em um apartamento pequeno era infinitamente melhor do que viver cercada por pessoas que me viam apenas como um trampolim. Eu os encarei e disse: prefiro estar só do que mal acompanhada. E não pensem que podem me assustar. Já enfrentei dias mais difíceis do que esses. A nora, percebendo que não conseguiria me dobrar, saiu batendo os pés, como fazia desde o início, arrastando consigo a arrogância de quem acreditava ter direito a tudo. Meu filho demorou alguns segundos a mais, ficou parado na porta, os olhos marejados, e por um instante pensei ver o menino que um dia foi, perdido sob as camadas de manipulação e fraqueza. Mas ele não disse nada. Apenas virou as costas e seguiu atrás da esposa, deixando o corredor em silêncio. Fechei a porta e encostei a testa na madeira, sentindo um alívio tão profundo que quase chorei. Não chorei de tristeza. Chorei de vitória. Naquele momento percebi que a frase não era apenas uma resposta prática, mas um símbolo. Aqui, vocês não vão morar. Não significava apenas o apartamento físico, significava minha vida, meu espaço, meu corpo, minha história. Significava que eu havia estabelecido um limite inquebrável, que eu não seria mais invadida, nem manipulada, nem reduzida a uma fonte de recursos. O surto deles havia sido alto, mas a minha resposta final era mais poderosa justamente porque vinha sem gritos, sem lágrimas, apenas com a certeza fria de quem sabe que tomou a decisão certa. Os dias que se seguiram foram de paz. Não houve novas visitas, não houve mais ligações, apenas o silêncio rancoroso do afastamento. E eu, pela primeira vez em muitos anos, pude andar pela casa sem medo, sem pressão, sem me sentir observada. Cada canto do pequeno apartamento passou a ser preenchido por mim, e apenas por mim. Coloquei minhas plantas na janela, organizei meus livros na estante, deixei fotografias sobre a mesa. A vida simples que escolhi era o maior triunfo contra as expectativas de todos que tentaram me dobrar. Agora, cada vez que giro a chave na fechadura, lembro-me de tudo que enfrentei e repito em pensamento: aqui vocês não vão morar. Essa frase se tornou minha bandeira, minha muralha, minha forma de lembrar que eu não perdi nada. Eu ganhei a mim mesma. Porque no fim, não foi a casa que eles queriam tomar. Era a minha dignidade. E essa eu nunca entregaria.